Saluto, Leon, gente. Se você é bacharel em direito e não está conseguindo ganhar dinheiro, não pula esse vídeo. Meu nome é Tuane Frandi, sou professora de Direito Penal e Direito Internacional e eu estou aqui para te ensinar a ganhar mais de 15 mil reais, mesmo que você não tenha um AB. Então é isso. Se você é bacharel em Direito, fique aqui. Mas antes de mais nada, né, para não esquecer, compartilhe esse vídeo, se inscreva e curte. Nós todos os dias estamos aqui elaborando conteúdo de qualidade para que você tenha conteúdo atualizado, para que você consiga ganhar dinheiro mesmo sem o AB. Conteúdo e fale salientar conteúdo que não é ensinado na faculdade de Direito. Hoje, gente, eu vou falar que eu escolhi um tema para falar sobre para você que não tem o AB, que tá aí, meu Deus, eu não consegui passar na prova da ordem. Não consegui passar na primeira fase, não consegui passar na segunda, já fiz a prova da ordem mais de 5 vezes. Estou aqui sem conseguir passar nessa bendita prova da ordem e não sei como ganhar dinheiro na minha área. Eu hoje vou falar sobre uma área com você, que é uma área maravilhosa, que é a área de previdenciário. Eu não sei se você sabe, mas nós no curso, né, do Júri 5.0, nós chamamos essa área de solicitador administrativo focado na Previdência. Eu não sei se você sabe, deixa eu te contar só um segredo. Você sabia que toda a área administrativa, seja do INSS, seja na elaboração de defesas prévias, seja na elaboração de defesas para defesa de trânsito, não precisa de OAB. E você está aí desesperado, sem motivo, porque você já poderia estar ganhando dinheiro? Então, aqui, gente, eu vou falar para você, vou dar um exemplo aqui sobre qual passo a passo que você já pode começar a ganhar dinheiro hoje para você buscar o melhor benefício para o seu cliente, para você fazer o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, já estou dando uma dica aqui, gente. Quanto é que você pode cobrar do planejamento previdenciário? De 1 a 4 salários mínimos. Pelo amor de Deus. Se você fizer mais de 13 salários, mais de 13 planejamentos previdenciários por mês, cobrando o salário mínimo, você já ganha o que eu prometo, que é mais de 15 mil reais por mês. Então não tem desculpa. Então vou falar aqui para vocês, até deixei as minhas anotações aqui, quais são, qual é o passo a passo, né, para a gente conseguir fazer esse planejamento previdenciário. Antes de entrar no passo a passo, quais são as vantagens do planejamento previdenciário? Quando você sabe qual é o momento exato, qual é a legislação exata que o seu cliente vai utilizar, qual é a regra exata, qual é a regra do 100%, se é a regra do 50%, você passa uma confiança para o seu cliente e ele vai saber o momento exato de se aposentar. Ok? Deixa eu só falar aqui uma situação. Vamos lá. Quais são os 4 motivos para você apostar no planejamento previdenciário? Primeiro, você vai oferecer ao seu cliente o melhor benefício que ele poderia receber. Como eu falei agora, você vai analisar a situação toda dele, você vai analisar qual é o momento exato que ele deve se aposentar, se é uma regra de transição, se é a regra anterior da reforma previdenciária, ou se vai ser com a regra da Previdência, fora que já aconteceram inúmeras mudanças de 2022 para cá, mas que eu prometo falar para vocês nos próximos vídeos. Então vão acompanhando a gente, que tem muito conteúdo aí. Então, essa é uma das vantagens. A segunda é, os seus honorários serão maiores, afinal você vai ganhar mais porque o seu cliente vai ganhar mais. Como assim eu estou dizendo isso? Numa ação comum de previdência, quando você entra no processo judicial, você pode cobrar o valor inicial, mas o que nós percebemos, no geral, um advogado, quando ele entra com uma ação previdenciária, ele vai cobrar para ganhar no final da ação. Com o planejamento previdenciário, ele ganha logo de cara, porque o planejamento previdenciário é um serviço que ele já sai ganhando. É tomar lá da cá, fez o planejamento, fez toda a análise dele, fez a análise de quando ele deve se aposentar, então o dinheiro é na hora. Então, os seus honorários são maiores e mais rápidos, a gente tem que salientar isso. Terceiro, os cálculos e planejamentos abrem portas para outros requerimentos e ações judiciais de seus clientes. Professora, mas a senhora falou aí que é de ações judiciais. Quem me acompanha sabe que existe um setor, né, do Júri 5.0 que se chama assistente judicial
e o assistente extrajudicial. O assistente judicial é o bacharel em direito, o bacharelando em direito, que ganha em conjunto com o advogado, porque, como diz o próprio nome, judicial e as carreiras extrajudiciais, divórcio, uso capião, inventário, como mesmo sendo extrajudicial no cartório, precisa da assinatura do advogado. Então, nesse ponto, você vai trabalhar em parceria com o advogado. Na parte extrajudicial, eu sempre converso, né, com os meus alunos, só um adendo aqui para vocês entenderem, que vocês precisam dividir, vocês vão dividir 50% desse valor com, com o advogado. Já na assistência judicial, você vai dividir, por exemplo, dar um exemplo aqui, de 30% a 50%, dependendo da demanda. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Os cálculos e planejamentos previdenciários não precisam de advogado. Mas se você entrou, ele fez o cálculo com você, fez o planejamento, você entrou, né, administrativamente, e infelizmente o benefício foi negado. Você vai judicializar. Se você não tem OAB, nesse ponto que vai entrar a parceria. Entenderam? Conteúdo riquíssimo, gente. Esse conteúdo está bem riquíssimo. Tomara que as pessoas assistam para poder entender que essa é uma área riquíssima para ganhar dinheiro mesmo sem OAB. Dominar um serviço que poucos advogados fazem vai te fazer uma autoridade no mercado. Gente, além de ter poucos advogados previdenciários, imagine bacharéis e bacharelandos em direito que fazem cálculos e planejamento previdenciário. São pouquíssimas pessoas que realmente dão vazão, que dão realmente o valor para essa área. Eu já falei para vocês, quem me segue sabe que eu sou da área mesmo, da área crime, da área internacional. E que eu comecei a estudar essas áreas a partir de 2020, essas áreas extrajudiciais, para montar um conteúdo, um curso e auxiliar alunos que não tinham OAB e que não estavam trabalhando na sua área. Ou seja, depois de 5 anos de faculdade, não estava conseguindo trabalhar na sua área. Foi então que eu descobri planejamento previdenciário. Eu já falei que várias coisas que a gente faz aqui no escritório são extrajudiciais, ou seja, não precisam ir para a justiça. Aqui no escritório a gente faz muito divórcio extrajudicial, uso capião extrajudicial, inventário extrajudicial, planejamento previdenciário, registro de marca, que são áreas que não têm muito a ver com internacional e nem penal, porém são áreas que a rentabilidade são rápidas. Você toma lá da cá, o serviço é rápido. Você ganha na mesma hora, você não precisa esperar uma ação judicial. Então, na verdade, valeu muito a pena, porque eu comecei a estudar com motivo para ensinar vocês a ganharem dinheiro, porém foi muito bom porque eu comecei a ganhar dinheiro também, comecei a colocar em prática e comecei a ganhar dinheiro também. Então, poucos juristas sabem fazer isso, poucos juristas também falam que fazem isso. Então, é um serviço que ainda é um mar azul, então você vai poder ganhar dinheiro livremente, mesmo sem a carteira da ordem. Então, vamos lá aqui, deixa eu passar aqui para vocês. Vou passar aqui para vocês, gente, que é um passo, né, que é o passo 1, para você dominar as regras dos benefícios previdenciários. Vamos lá, gente. Vamos lá aqui, ó. O que você precisa saber? Até deixei aqui as minhas anotações. Primeiro, quais são os requisitos de cada benefício da regra de 50%? Vamos dar uma estudada aí agora. Da regra de 100%, da regra de transição, das regras novas, das regras anteriores, da mudança legislativa que teve em 2022. Você precisa se debruçar nas legislações para saber se o seu cliente, qual a legislação que ele se adequa. Qual o tempo de duração, se ele vai precisar trabalhar mais um pouco para realmente ter um benefício melhor. Ou se ele já está tudo ok, ele já pode se aposentar e ele vai ganhar bem. E qual a carência? Ok, até aí, tudo bem. É normal, gente, ter insegurança nesse primeiro momento, porque não é algo muito fácil, não é algo que a gente estuda na faculdade. O planejamento previdenciário, aqueles alunos que já viram planejamento previdência na faculdade, estuda a parte previdenciária muito básica, o que é o direito previdenciário, os princípios, mas a parte prática mesmo, a gente não estuda, e a gente não estuda a parte prática de muitos conteúdos, mesmo do direito comum mesmo, direito penal, internacional, a gente não sabe muita coisa, muitas nuances. Então, eu tô dando aqui, ó, nesse vídeo aqui do YouTube, pelo amor de Deus,
aqui o negócio tá massa, viu? Pelo amor de Deus. Então aproveite esse conteúdo. Então vamos lá, como a gente faz aqui. Vou dar um exemplo aqui de um case, né? Como você faz o cálculo, tá aqui, ó. Calcule o tempo de contribuição do seu cliente. Vou dar um exemplo aqui. Cadê? Eu até anotei. Vamos lá. Atenção, gente. Chama atenção. Até 13 de novembro de 2019, que foi a data da promulgação da reforma da Previdência, o tempo de contribuição ele era calculado em dias, meses e anos. Mas a partir do dia 14 de novembro de 2019, o tempo de contribuição ele pode ser calculado de duas formas. Então anota aí. Por competência, se o valor mensal alcançar até o limite do mínimo, e por número de dias, se o valor mensal não alcançar o limite mínimo que tem como base o salário mínimo. Vou falar aqui de um exemplo que é um caso real que aconteceu em relação a um professor de ensino médio que me contratou para saber as possibilidades da aposentadoria em 2020. Foi quando a gente já começou a fazer esse serviço e aí ele queria ter certeza de quando ele poderia se aposentar. E foi quando eu comecei a fazer o serviço para ajudar todos vocês, né, a ganhar dinheiro mesmo sem abrir. Então vamos lá, gente. Primeiro a gente tem que lembrar sobre as regras da emenda 103 de 2019. O que é que diziam as regras da emenda 103 de 2019? 60 anos de aposentadoria de 60 anos se for homem, 57 anos se for mulher e exigia 25 anos de magistério. Então, mas esse não era o único requisito, né? Eu também precisava considerar as regras de transição da nova legislação e se ele se adequava a essa legislação. Então, olha o que foi que aconteceu, que eu botei aqui nas minhas anotações. Se a gente olhasse e verificasse, no dia 10 de novembro de 2019, ele tinha 54 anos de idade e já tinha 30 anos de tempo de contribuição. Então, se ele se aposentasse pelas regras antigas antes da emenda 103, a aposentadoria dele seria de R$ 3.670,89. Então, por isso que ele procurou a gente, porque ele já devia estar ouvindo que muitas pessoas, quando foram se aposentar, houve uma redução drástica, né, do seu salário. Já pela regra de transição, ele já havia cumprido os requisitos dos 30 anos de contribuição, ele já estava trabalhando mais de 30 anos. Só que ele precisava trabalhar mais um pouquinho. A regra que eu achei que era a regra mais adequada para ele foi a regra que é o pedágio de 100%. Eu percebi que esse pedágio seria o mais adequado e ele ia se aposentar com um salário maior. Então, gente, ele se aposentou, como ele fez 55 anos em janeiro de 2020, então ele já estava com a idade maior que o pedágio, ele se adequou à regra da transição, à regra do pedágio 100%, e ele pôde se aposentar com o valor. Olha, gente, repara como é bom fazer planejamento previdenciário, porque você melhora muito mais a vida da pessoa. Repara, qual era o valor que eu falei anteriormente? Ele ia se aposentar, se fosse na regra anterior, com R$ 3.670,89. Qual foi o valor final da aposentadoria dele que a gente conseguiu achar no planejamento e ele deu entrada. E nesse caso a gente não precisou judicializar, porque foi aceito facilmente no INSS, administrativamente. O valor ficou, gente, por causa desse período que ele ficou trabalhando um pouquinho a mais, ele conseguiu se aposentar no valor de R$ 5.341,54. Então, a gente aumentou quase R$ 2.000. Então, olha como valeu a pena esse planejamento previdenciário. Enfim, eu vou concluir esse vídeo mostrando para você o seguinte. Tem muita possibilidade para você ganhar dinheiro, mesmo sem o AB. Deixei esse vídeo aqui do YouTube para você começar a perceber que o planejamento previdenciário, os cálculos previdenciários é uma área que você já pode começar a aplicar. E não tem desculpa se você ainda não logrou isso na prova da ordem. Então é isso. Se você até agora não curtiu, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal. É muito conteúdo de valor que nós estamos produzindo. Passa esse vídeo para alguém que acha interessante. Então é isso. Vem comigo e pisa de